Olá! Eu vim fazer esse vídeo para vocês para falar um pouquinho dos 5 traços de caráter. Esse conteúdo vai ajudar vocês a conhecer um pouquinho mais da personalidade das pessoas que você convive e a sua mesma. Esse autoconhecimento é muito importante porque às vezes a gente não entende por que nós temos um tipo de personalidade. E esse estudo é um conteúdo de Reich, amigo de Freud, que validou esses tipos de traço de caráter através de uma segmentação do trabalho de Freud. Então, um complementava o outro na época. E eles descobriram que 5 traços de caráter básicos influenciavam a vida das pessoas e que um deles começava desde a fecundação até um mês de vida, mais ou menos, o outro de um mês de vida até mais ou menos um ano e um mês, o outro também de um ano e um mês até uns 2 anos e meio, o outro de 2 anos e meio até mais ou menos uns 4 anos e meio, e o outro dos 4 anos e meio aos 5 anos e meio, 6. Então são 5 traços. O primeiro, eles surgiam por causa de algum desconforto, alguma dor que a mãe acabava sentindo e passava isso para o feto. Então, essa primeira dor, esse primeiro desconforto, fazia com que, através disso, o feto queria se proteger. E se protegendo, ele adquiriu uma forma de evitar confronto, atrito, alguma dor na mãe e acabou desenvolvendo mais a sua capacidade cerebral. Então, ele ficou uma criança, vamos dizer, um pouco mais ligada aos sentimentos, de criatividade, de pensamentos. E na época, Reich deu o nome de esquizoide. E eu começo a mudar às vezes o nome para facilitar. Então eu dou o nome de criativo. Eu coloco esse nome para facilitar os estudos, tá? Mas ele sentiu uma dor, né? Era uma dor de rejeição. E através disso ele teve que ter um recurso para evitar, né, fazer com que doesse alguma coisa na mãe, então ele se mexia menos e usava mais a sua mente para expandir a sua forma de pensar, o raciocínio, e acabou ficando uma criança mais inteligente, vamos assim dizer, com o intelecto mais desenvolvido. Depois, na fase de um mês de vida, até mais ou menos um ano e um mês, surgiu uma criança que Raj deu o nome de oral. Era uma fase que ela tinha medo, né, de ser abandonada, porque ela sentiu que em alguns momentos a mãe não estava presente. E como ela era ligada à mãe, a criança teve essa dor, o medo do abandono. E para se proteger dessa dor, ela criou um recurso que seria o quê? De comunicação. Então ela chorava, fazia algum gesto, algum som para pedir o carinho e a atenção da mãe ou das pessoas que cuidavam dela. Então ela acabou se tornando uma criança bem comunicativa. Eu acabo dando esse nome de comunicador, né, de comunicativo, para poder ensinar melhor esse traço de caráter. Aí nós vamos passar para o terceiro traço, que seria da fase de um ano e um mês até 2 anos e meio, mais ou menos, que é a fase do traço de caráter em que a criança começa a ficar engraçadinha, começa a engatinhar, a andar, a falar algumas palavrinhas. E a criança tem uma dor nessa fase que ela se sente manipulada. Então, ela acaba desenvolvendo o recurso para evitar que ela seja manipulada, que é um recurso de manipulação. Então, ela começa a agir de alguma forma para fazer com que o desejo dela seja atendido. Mais ou menos aquela criança no mercado que chora, que berra porque quer alguma coisa. E depois existe aquela fase, né, que a criança começa a ter o desfraude, que é mais ou menos dos 2 anos e meio a 3 anos e meio, e ela também tem uma dor, a dor de cometer algum erro e fazer alguma coisa errada. Porque às vezes ela vai evacuar sem saber, porque ela não tem aquele controle da esfinge anal, e aí ela evacua ou faz xixi e leva uma bronquinha, né, em termos de ensinamento. Você não devia ter feito aqui, deveria ter me chamado, deveria ter pedido para ir no banheiro, olha, sujou. Então a criança fica com medo de errar. Tem um termo que a gente costuma falar até assim, tem medo de fazer merda. Então ela cria o recurso de procurar não errar, de fazer tudo certinho.
Então, esse traço de caráter é aquele que é meticuloso, ele gosta de fazer tudo regrado para evitar que ele erre. E aí vai para o último traço, aliás, o quinto traço de caráter, que é lá dos 3 anos e meio até os 5 anos, que é o traço de caráter e que a criança começa a descobrir a parte sexual, que vê que a mãe e o pai têm um parceiro, então a mãe tem um parceiro, o pai tem a parceira, e ela começa a sentir com medo de ser trocada, né? Se é uma menina, tem medo que o pai troque ela pela mãe, se é um menino, tem medo que a mãe troque ela pelo pai, e ela começa a criar um recurso. É aquela criança que gosta de ficar sempre bem arrumadinha, sempre agradável, de estar sempre disponível para que ela não seja trocada. Então, esses são os 5 traços de caráter, que é mais um resumo para vocês entenderem que todos nós passamos pelos 5 traços. Porém, de acordo com a nossa história, de acordo com a nossa vida, a gente acabou tendo um percentual mais alto de 2 ou 3 traços. Todos eles existem em nós, mas às vezes, por exemplo, o esquizoide em alguma pessoa é só 5%, o oral é 40%, né? E também tem o psicopata, que é aquela fase de manipular, ela pode ter 30%. Isso vai influenciar de pessoa para pessoa, fora a história de cada um. Então, eu fiz um resumo, fiquem calmos, tranquilos. Eu vou fazer um vídeo para cada traço de caráter, para explicar qual o recurso e qual a dor de cada traço. E aí vocês vão entender um pouquinho mais de vocês e das outras pessoas. E também vou explicar como que vocês podem se relacionar melhor com cada um desses tipos de traço, tá bom? Obrigada, espero que tenha ajudado. E é só o começo do estudo, a gente vai aprender mais nos próximos vídeos, tá bom? Tchau, até breve.